Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a você que está chegando nesse canal para o nosso curso, para a nossa terceira aula do nosso mini curso, Técnicas de Postura e Oratória. E nessa terceira aula nós vamos falar sobre o poder da postura, sobre linguagem corporal e sobre o poder da postura ou posturas de poder. Na aula passada, nós falamos sobre grandes oradores, grandes pessoas que passaram pela história e marcaram a história. E com grande influência, né, da sua voz, das suas falas. Dentre eles, Sócrates, Jesus Cristo e outros. Nessa aula de hoje, nós vamos analisar o que é linguagem corporal, o que compõe, quais são os elementos que compõem a linguagem corporal. E também vamos abordar, por exemplo, posturas de poder e do porquê que ter uma postura assertiva e condizente com o que você quer é tão importante. Bom, mas primeiramente a gente precisa entender o que é linguagem corporal, né? Qual é a diferença que há entre linguagem corporal e comunicação não verbal, por exemplo, porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, as pessoas acabam utilizando aí as frases linguagem corporal e comunicação não verbal como sinônimos, mas aí uma diferença enorme, e a gente vai começar justamente por esse ponto. Linguagem corporal é a linguagem não falada do corpo, né? Então, tudo que não é falado, gestos, mímicas, e a gente vai ver o que compõe a linguagem corporal, são os elementos da linguagem corporal. A comunicação não verbal, ela é bem mais ampla. A comunicação não verbal é tudo aquilo que não é falado. Então, vai muito além da linguagem corporal, da nossa linguagem física. A linguagem não verbal, ela pode ser uma placa de trânsito, uma revista em quadrinhos, né, com desenhos, um mangá, né, que fala? Enfim, uma série de elementos que estão aí, mundo afora, que compõem a linguagem não verbal. Mas aí, assim, falar de linguagem corporal é algo muito vago, muito amplo. Quais são os elementos que compõem, Ana Maria, a linguagem corporal? Do que ela é feita? O que é exatamente, do que é que você está falando para mim, né? E é isso que a gente vai ver agora. Bom, o primeiro elemento é o movimento com as mãos. Quando o movimento com as mãos está em harmonia com o que está sendo dito, ele vai ser, ou eles vão ser um grande amplificador da mensagem que está sendo passada. E aí entram também muitos traços culturais na questão do movimento com as mãos. Então, aqui não existe nem certo e nem errado, mas a gente tem que analisar bem qual cultura a gente está inserido e até que ponto esse movimento com as mãos ele é culturalmente aceito, aceitável e bem-vindo. Porque, por exemplo, eu estava até conversando sobre isso ontem, a questão do movimento com as mãos, né? Eu trabalhei com italianos num restaurante e já aconteceu de momentos deles estarem conversando, né, deles começarem a falar e eu ter que proteger, né, com a bandeja aqui na mão, ter que proteger os copos, os vidros. Por quê? Porque o italiano é tão expansivo, até mais expansivo do que o brasileiro. Então, quando um italiano começa a falar, ele toma todo um espaço ao redor dele, e quando você vê, os 2, 3 metros quadrados dele estão comprometidos. Isso é, né, para a cultura italiana e para as culturas que têm mais temperamento, completamente aceitável e até um convite, né, à interação. Na Alemanha, e aí para quem não sabe, eu moro na Alemanha, isso pode vir, sim, a ser um grande problema, porque as pessoas aqui, elas têm expressões faciais, expressões corporais micro, né, bem
discretas, digamos, quando elas têm, assim, é bem diferente. Então, se você começa a utilizar muito as mãos, movimentar muito as mãos, isso soa bastante apelativo. Então, vai variar muito do contexto cultural no qual você está inserido ou inserida. Porém, independente do local, do país, da cultura, do momento, menos sempre é mais, né? Então, se você puder moderar um pouco aí o movimento, se você sabe que você já tem essa tendência a ter movimentos exagerados com as mãos, é importante que você atente para isso, porque enquanto a gente está falando, enquanto a gente está movimentando as nossas mãos, a gente também está passando uma mensagem, embora a gente não esteja percebendo ou não. E é muito importante que esses movimentos, eles não sejam aleatórios, carregados de força, de emoção, mas que eles sejam movimentos ponderados, calculados e moderados, né? E aí tem, biologicamente falando, isso não sou eu que estou dizendo, são das fontes que eu pesquisei, biologicamente falando, a mulher, ela tem uma tendência biológica a usar as mãos com mais destreza para se comunicar na linguagem corporal. O que é que eu estou querendo dizer? Que o homem tem a tendência de ser mais brusco, mais agressivo nos seus movimentos com as mãos, enquanto as mulheres têm uma tendência a serem mais assertivas. Não que o homem também não possa desenvolver essa habilidade, mas eu coloco aqui essas diferenças de gênero para que cada um adapte aí para a sua realidade e veja onde é que precisa melhorar. O segundo ponto é a fala. E aí, quando eu falo a fala, não é só o que está sendo dito, mas como que está sendo dito, né? Qual é o tom que eu estou usando para passar a mensagem que eu desejo passar, enfim, apresentação, entrevista de emprego, seja lá o que for. E é uma coisa bem interessante que eu tenho para compartilhar com vocês, é da minha experiência, né, de adaptação na Alemanha. Porque como brasileira, falante de português brasileiro, a nossa dicção, a nossa linguagem, ela é muito fluida. E ela até, já ouvi várias vezes que os gringos falam que a nossa língua, ela é bastante musical. É isso, bastante musical. E aí, qual foi o problema que eu tive, né? Não sei se vocês já ouviram alguém falando em alemão, a língua alemã, mas é uma língua bastante dura. É uma linguagem bastante dura e aberta, né? Você tem que, enfim, você tem que usar musculaturas que eu não estava acostumada a utilizar do meu sistema vocal, movimentar toda essa aparelhagem de uma forma que eu não sabia como utilizar essas ferramentas, né? Então, eu comecei a perceber que eu não era ouvida, né? Eu comecei a perceber que sei lá, eu estava no trem, eu estava na rua, eu ia pedir licença, né, para passar, e as pessoas não me ouviam. E aí eu entendi que aquilo era um problema que precisava ser corrigido, e eu fui atrás de seminários para trabalhar a minha dicção, a minha fala, para que eu pudesse, né, aprender a falar, a entonar a minha voz como os alemães entonam, para então conseguir aí ser ouvida, né? Ser respeitada, ser percebida. E o próximo ponto é a questão do movimento com os olhos, né? Os olhos em si, o olhar no geral. Uma pessoa que tem um mindset, uma visão de líder, de chefe, de liderança, é uma pessoa que normalmente vai perceber tudo. Ou se não vai perceber tudo, vai perceber o que ninguém percebe, né? É uma pessoa que consegue ter uma visão do todo. Já uma pessoa que não tem esse perfil desenvolvido é uma pessoa que ela
vai normalmente olhar para baixo, ela vai ter os olhos mais voltados para o chão, né? Tem pessoas aí que vivem achando coisas pelo chão, provavelmente elas andam com a cabeça bem encerrada no chão. Bom, brincadeiras à parte, o nível no qual a sua cabeça está elevada, para onde você está olhando, para onde você está direcionando o seu olhar, vai dizer muito se você tem um perfil de liderança ou não. Então, é bom já ir treinando para quem aspira a uma posição de liderança. E quem está, verificar se você realmente tem essa habilidade desenvolvida no seu soft skills. Um outro ponto, o próximo ponto, é o vestuário. Gente, adaptar o vestuário para a realidade que você está é muito importante. Eu sempre tive isso em mente. Não é porque eu sou pisciana, tá? Porque dizem que o pisciano é fluido, né? Se adapta a qualquer ambiente. Pode ser, mas eu não acho que é isso, não. Mas eu sempre tive em mente essa filosofia de que você tem que... E não quer dizer que você não tenha personalidade. Você pode ter o seu temperamento, a sua personalidade, as suas convicções, mas é necessário que você tenha essa flexibilidade de conseguir se adaptar a diferentes ambientes, inclusive no vestuário. É esperado isso da gente, a sociedade pede isso da gente. O mundo moderno pede isso da gente. Eu lembro que eu estudava filosofia, né? Eu não sei se influenciada pelo meio, então as minhas roupas elas eram bem hippies, assim, bem soltas, bem despojadas, né? Hoje que eu estudo, estou numa área completamente diferente, eu já numa área de gerenciamento, uma área né, economia, administração de empresas, enfim. Então eu já atento bastante o que é que eu estou vestindo, será que está condizente com a mensagem que eu estou querendo passar? Porque a todo momento a gente está sendo avaliado, né? E Netzwerk, né? Onde você estuda, onde você trabalha, as pessoas que você encontra, tudo isso é Netzwerk. Então, Netzwerk é muito importante. Qual é a mensagem que você está passando da forma que você se veste? É a mensagem que você está querendo passar ou está havendo aí um gap? E eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo bem legal, que quando eu falo de vestuário, não quer dizer que você tem que estar sempre num salto, montada, né? Ou num paletó, enfim. Eu estou falando de adaptar o vestuário para a realidade. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Conheci uma vez uma moça que estudava design para fazer uma entrevista de emprego para ser designer. E aí, ela chegou contando do sucesso que ela teve, né? Foi contratada na entrevista de emprego, e isso aqui na Alemanha, né? E aí ela contando que ela estava do jeito que ela estava. E como é que ela estava? Ela estava com um short surfista, aquele tecido, acho que cactel, não sei nem como é que fala, enfim. Esse short surfista, assim, bem surfista mesmo, bem um estilo bem dela, mas uma forma de um vestuário que, para a área que ela foi, que era uma área de design, pessoas que têm que lidar muito com a criatividade, com a questão de autenticidade, aquilo soou como uma postura de uma pessoa segura e autêntica. Agora, vamos lá. Vamos pegar essa mesma pessoa e vamos colocar num ambiente completamente diferente, numa entrevista para uma outra área, um outro ambiente. E aí, vamos nos perguntar se realmente faz sentido, né? E às vezes colocar um salto, colocar uma maquiagem, colocar um paletó, colocar uma roupa X, Y, não faz sentido para aquele ambiente que você está indo, né? Quantos políticos, por ignorância, por exemplo, foram visitar favelas
Já ouvi casos, tá? Né? De estar favela montada num salto, num terno branco. Sim, um bairro mais humilde, mais de uma renda mais baixa, e você vai vestida como se você estivesse indo receber um prêmio Nobel. Faz sentido o que eu estou falando? É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Bom, as microexpressões faciais. Você pode até manipular o que você está falando, você pode até treinar bastante, ser um bom ator, uma boa atriz, mas você não pode esconder as suas microexpressões faciais. E são esses microsegundos, milésimos de segundos que as pessoas acabam, muitas vezes, na maioria das vezes até inconscientemente, captando a, a nossa essência, a nossa personalidade, o nosso perfil psicológico, ou o que a gente está sentindo naquele momento. Então, a questão será que o que eu estou dizendo é condizente com o que eu estou sentindo, com o que eu estou pensando? É muito importante que haja essa coerência, porque, de novo, se houver um gap entre o que você está falando, o que você está gesticulando e o que você está transparecendo nas suas microexpressões faciais, realmente o interlocutor vai ficar confuso. Com razão. E aí, o próximo ponto, gente, dos elementos que compõem a linguagem corporal são os contatos corporais, né? O contato corporal para um brasileiro é algo assim imprescindível, né? É muito importante. A gente tem uma aproximação física muito grande, a gente tem essa necessidade, né? Porém, se você for para, não só se você vier para a Alemanha, como se você for para um país, Japão, né? Um outro país, uma cultura completamente diferente, você tem que tomar muito cuidado qual é o nível de proximidade que você vai ter com o seu interlocutor. Porque se você avançar muito na esfera pessoal da pessoa, e entenda como esfera pessoal aqueles 50 centímetros, né? Se você adentrar muito, você pode até ser entendido como uma pessoa muito impertinente, né? Isso pode ser muito mal visto. Então, tocar as pessoas sem ter certeza que isso vai ser bem visto, bem recebido, pode te trazer sérios problemas. Então, de novo, se você está fechando um negócio, se você está... Às vezes até Brasil mesmo, você tem São Paulo e outros estados tem uma interculturalidade muito grande, tem muitas pessoas que vêm de fora para fechar negócio, então é muito importante atentar para esse detalhe, né? Até que ponto eu posso ter um contato corporal com o outro, tocar o outro, colocar a mão no ombro do outro, né? Cuidado nunca é demais. E postura, né? A questão da postura. Como você anda, como você senta, como você fala, muito, diz muito sobre a sua autoestima. Então, por exemplo, digamos que uma pessoa ande de uma forma muito ereta. Isso vai passar uma ideia de rigidez, uma ideia de inflexibilidade. Vai soar, no mínimo, um pouco estranho, né? Se você andar de uma forma quase que essa malemolência, né? Se você for malemolente demais, como em alguns estados, é também um pouco cultural, há um traço cultural também nisso, das pessoas terem esse gingado, essa malemolência, também pode passar uma ideia de, enfim, de não seriedade, talvez de preguiça, enfim, uma mensagem
E aí você tem que atentar se a postura corporal que você adotou está condizente com a mensagem que você quer passar. E aí só você vai poder dizer isso, não sou eu. E o último ponto dos nossos elementos que compõem a linguagem corporal é a questão dos movimentos corporais. Então, uma pessoa que senta, engancha logo os pés na cadeira, não sei, cruza os braços, né? Fica numa postura mais amuada, é uma pessoa que está passando a mensagem de que tá com medo de ser atacado, né? E de que não sabe se defender, não sabe se proteger. E está muito distante de uma pessoa que passa uma imagem, uma mensagem de uma pessoa com liderança, um perfil de líder. Porque o líder, ele acaba assumindo a posição de que está sempre pronto para atacar. Então, é uma pessoa assim, tem uma pessoa um tanto que bem mais agressiva, digamos. A questão dos pés no chão, a questão dessa estabilidade mesmo até corporal, entre o seu lado direito, o seu lado esquerdo, né? Onde você se coloca de uma forma ereta, mas não tão rígida, com os dois pés no chão, passa uma mensagem de bastante segurança para o interlocutor. Voltando aqui para a questão do vestuário, né? Porque tem um ponto importante aqui que eu preciso falar, que ainda é sobre essa questão da interculturalidade. Aqui na Alemanha, as mulheres, elas quase não usam maquiagem, é tudo muito monocrômico, né? Quase não há maquiagens, tem um brinco ou outro, é tudo muito pequeno, muito discreto. As cores também não são tão coloridas como a gente usa, como a gente gosta. E eu entendi que se eu quisesse ter sucesso numa entrevista de emprego, eu precisaria, pelo menos na entrevista, maneirar um pouco na questão da minha brasilianidade. Então, eu gosto dos brincos, eu gosto da maquiagem, eu gosto de ser eu, como eu estou aqui, né? Mas, porém, contudo, no entanto, se eu tivesse ido com toda essa minha brasilianidade para uma entrevista de emprego aqui na Alemanha, provavelmente eu não teria conseguido as vagas na qual eu consegui. Então, é muito importante, principalmente na entrevista de emprego, você atentar. Será que não está sendo demais isso? Né? Tudo bem, tem que estar aseado, tem que estar aseada, tem que estar, né, com a aparência de uma pessoa que se cuida, mas tomar cuidado para não exagerar na dose, para não causar esse choque cultural. A grande maioria das pessoas, tendencialmente, é uma tendência natural do ser humano a querer repelir, afastar tudo que é diferente de si. Então, nós somos pequenos ditadores que estamos sempre nos projetando no outro, né? A gente acha que o mundo, nós somos a medida do mundo, nós somos a medida do mundo ao nosso redor. Então, a tendência das pessoas é repelirem tudo que é tendencialmente. Existem exceções, mas a tendência é as pessoas repelirem tudo aquilo que é muito divergente da sua realidade, na qual você está inserido. Então, é pedir muito, por exemplo, de um alemão, esperar que um alemão vá ficar fascinado com o volume de maquiagem, de acessórios e a diversidade de cores que você está usando, tudo ao mesmo tempo, né? Numa entrevista de emprego, numa reunião para fechar um negócio, né? Então, é preciso pensar também nisso de uma forma bem estratégica. Porque, afinal de contas, essa pessoa ela não te conhece, né? E ela vai te avaliar e te julgar de acordo com aquele momento ali. E aquele momento é bastante decisivo. Pessoas, por exemplo, que se apresentam, atores que se apresentam em monólogos, ou
pessoas que se apresentam nesse TED Talk, vejam que eles buscam sempre usar cores neutras, monocrômicas, como um preto básico, por exemplo, coisas que não desviam a atenção da face da pessoa, da pessoa em si, né? Para que aquela quantidade de acessórios e, enfim, cores acabem não distraindo o interlocutor. Eu resolvi que no meu canal, no meu minicurso, eu tenho a liberdade criativa, né? Eu posso usar, vestir e estar como eu sou, como eu gostaria de ser. Mas, se você está num momento decisivo da sua vida, numa reunião de negócio, numa entrevista, eu não aconselharia você correr esse risco. A questão do conservadorismo aqui na Alemanha é também que eles são bastante conservadores, então eu percebi que as competências femininas, se a mulher vai fazer uma entrevista, por exemplo, no caso da mulher, para uma área mais técnica, e se ela está muito feminina, né? Maquiagem, batom, acessórios, então as competências técnicas desta mulher, vão ser colocadas em questão por conta dessa super feminilidade. É certo isso? É justo? Não estou aqui defendendo. Eu estou falando qual é a minha visão de quem mora aqui, de quem já trabalhou em área técnica, quem conhece, que é uma área predominantemente masculina, é a minha visão de como é visto isso aqui. Então, quem tem interesse, por exemplo, de um dia trabalhar e morar na Alemanha, fica a dica. É que a linguagem corporal, ela interpassa, ela cruza, né, o contexto social, cultural e individual do indivíduo. Então, quando uma pessoa ela interpreta um gesto, uma comunicação, uma interação, ela está reagindo, ela está interpretando de acordo com todas as ferramentas e com todo o background que ela tem, com todos os resources que ela tem naquele momento, de acordo com o que ela aprendeu, de acordo com o que ela foi ensinada. A gente pode entender que, né, cada um está limitado dentro do seu contexto, da sua micro e macroesfera. E aí, um exemplo dessa grande variedade de diferença cultural, até mesmo no Brasil, que eu tive que pesquisar bastante para montar essas aulas, para entender o contexto do Brasil, para adaptar a realidade desse conteúdo para os brasileiros, né? E, por exemplo, esse V que a gente usa muito, né, nas fotos hoje em dia. Na verdade, ele surgiu com o Churchill. Como é o nome dele, gente? Churchill. Ai, não liga não sei falar o nome desse cara não. Aquele ex-presidente lá dos Estados Unidos. Churchill, não sei, vou colocar o nome aqui. E ele usou isso na campanha dele, em 1945, como uma marca pessoal dele. Olha só, presta atenção. E aí, lá nos anos 70, foi adotado pelos hippies, né? Esse movimento hippie que houve aí nos anos 60 e 70. E hoje em dia, o V que sai nas fotos, ele tem as pessoas que fazem esse gesto, que pousam com o V nas fotos, na verdade, elas querem passar uma imagem de modernas, deslocadas, jovens, enfim. Mas ninguém jamais imaginaria, né, que isso já foi usado em diferentes momentos da história com diferentes intenções. Então, é mais ou menos disso que eu estou querendo falar. Um segundo exemplo que eu tenho aqui para vocês é a questão, famosa questão do beijo no rosto. Até eu, como brasileira, eu fico muito confusa, sabe? Eu venho de Fortaleza. Então, em Fortaleza e no Rio de Janeiro, 2 beijos no rosto. Tá bom, né? São Paulo, 1 beijinho no rosto e já foi. Mas eu descobri
tem lugares do Brasil, como por exemplo Rio Grande do Sul, que são 3 beijos no rosto. São 1, 2, 3. E toda vez que eu encontro um brasileiro solto pelo mundo, eu continuo confusa, porque eu nunca sei se é 2, 1 eu acho pouco, ainda não encontrei um que só deu 1, não. Mas geralmente ou é 2 ou é 3. Não, já encontrei que deu 1 sim. E eu, até mesmo eu, como brasileira, fico confusa. Tão diverso é o nosso país, tão rico culturalmente, que eu também fico aí um pouco perdida. Imagina os outros, né? Agora, nós vamos falar do poder da voz na nossa comunicação. A voz, ela é um importante elemento da nossa comunicação, isso a gente já sabe, que ela também não é o único, mas ela é muito importante. Para falar da importância da nossa voz na nossa comunicação, eu vou citar um estudo dirigido pelo Gordon Poptone e Gordon Gallup. Esse estudo foi o seguinte: diferentes mulheres precisaram gravar de 1 a 10 em inglês a voz delas uma vez por semana, durante um mês. E esses áudios foram mostrados, foram apresentados para determinados homens que faziam parte do estudo. E esses homens tinham que escolher qual era a voz mais atraente. E, por incrível que pareça, os homens acabaram escolhendo com as vozes mais atraentes as vozes das mulheres que gravaram aquele áudio, aquela voz justamente no seu período fértil, seu período de fertilidade. Ou seja, a nossa voz é um importante ferramenta e elemento na sedução, no jogo de atração e sedução no geral. Através da voz, a gente consegue estabelecer empatia, conexão e aceitação. Mais uma historinha aqui. Uma vez eu perdi a voz. Perdi a voz e eu fiquei muito rouca. Não, eu literalmente perdi a voz. Na verdade, a rouquidão veio depois. E naquele momento que eu perdi a voz, que eu precisava da voz como ferramenta de trabalho, porque quem não precisa da voz, né? Não que eu fale muito, eu não acho que eu falo muito, não. Acho que eu falo muito pouco, vocês me digam aí. Mas quando eu perdi a minha voz, não me pergunte por quê, literalmente a voz sumiu. Eu não trabalhava assim falando muito, não. Mas eu perdi a voz. Naquele momento que eu precisava da minha voz para exercitar o meu ofício, o meu trabalho, eu vi o quanto que a voz era importante. Uma vez eu precisei substituir uma amiga, ela me pediu para substituir ela dando duas aulas substitutas para ela, né? Ou seja, 1h30 de aula com crianças pré-adolescentes. Gente, mas essas crianças, elas gritavam tanto. Não, 40 crianças, 40 adolescentes numa escola pública, cheios de energia, cheios de vida, cheios de energia, e com cada um com a voz. Naquele momento também eu descobri que eu não podia ser professora, né? Porque não dava, não tinha essa estrutura vocal. Mas eu também saí rouca. Foi o segundo momento foi nesse momento eu também quase perdi a minha voz. E eu saí com calos na garganta, bem mal, por causa de 1h30 de aula. Professores, eu entendo vocês, eu sou muito grata a todos aqui que estão assistindo, que também são professores. Gratidão, gratidão eterna, porque é um celibato, é muito mais do que uma profissão. Gratidão. E aí, naquele momento, eu também reforcei o quanto que é importante a voz, né, na nossa comunicação. Mais uma historinha aqui para contar para vocês. Há muitos anos atrás, eu trabalhei num call center. E aí, nos treinamentos com os operadores, né, era muito trabalhado isso. Quanto que era importante a gente sentar de uma forma, ter uma postura ereta, para que a gente conseguisse ter uma voz mais atraente. É tanto que quando os operadores deitavam um pouco na cadeira, se esguiavam um pouco mais, eles eram advertidos. Por quê?
tanto os ativos quanto, né, o que são os ativos, aquelas pessoas que ligam para oferecer produtos, para oferecer pacotes e tal, aquele pessoalzinho do banco chato, e os passivos, que são os que recebem as ligações para o atendimento em geral, tira dúvidas, estou com um problema aqui, outro acolá, enfim. Qual é onde é que eu estou querendo chegar com essa historinha do call center? Que se você não tem a voz que você precisa ter, se você não tem a entonação, você acha que você não precisa, você precisa chegar num determinado nível, um up level, né? E você não tem ainda essas ferramentas, é através da correção da postura que você vai conseguir ter a entonação correta, adequada para atingir o público que você quer atingir. Dá uma olhadinha no vídeo 2, onde eu falo eu acho que foi Heráclito, que treinando a sua postura, né, treinamento bastante intensivo que ele fez para treinar a postura dele, para que ele conseguisse se tornar um grande orador. Dá uma olhadinha no vídeo 2 que vem contando essa história. Ele se retreinou fisicamente, inclusive ele fez todos os tipos de treinos físicos e com a voz para que ele conseguisse aí desenvolver a sua estrutura vocal para conseguir ser um bom orador. Então, resumindo o que eu estou querendo dizer, é que se você não tem ainda a entonação perfeita, a entonação que você gostaria, é através da postura que você vai conseguir aí atingir um maior alcance com a sua voz e com a entonação da sua voz. Uma pesquisa americana mostra que 55% do impacto da nossa comunicação está na nossa voz. Ou seja, de toda a nossa comunicação, 55% não está no que a gente está dizendo, mas como a gente está dizendo. É a voz, é o tom, é a entonação. Então, muito mais importante do que o que está sendo dito é como está sendo dito. Aí, o que mais é levado em consideração nos elementos da comunicação? Um deles é a postura corporal, a gente já falou bastante sobre isso, mas eu vou dar mais uma ênfase, a questão da postura ereta, e ereta que eu digo não muito rígida, porque o excesso de rigidez também causa um certo constrangimento, né? Não soa natural. A questão do ombro caído, né? Então, se você sabe que você tem uma espátula caída, um ombro caído, a questão de procurar corrigir a sua postura para que você passe aí uma outra mensagem, para que você comunique uma outra mensagem através do seu corpo. A questão dos gestos, né? A gente tem gestos aí acompanhados de ênfase, que é justamente isso que eu estou fazendo agora, espalmar as mãos, esclarecer com as mãos e utilizar as mãos para que o interlocutor siga a sua comunicação, acompanhe a sua linha de raciocínio, o seu pensamento, a sua mensagem de uma forma não muito monótona, não muito chata, para que seja mais envolvente, mais fluido. Tem a questão do gesto simbólico, que a gente também falou sobre isso, a questão do ver na foto, ou fazer um mais, assim, tá tudo bem, está tudo legal. Isso faz parte dos gestos, né? Acredito que o mais difícil numa apresentação, numa fala, em algo mais formal, é a gente saber o que fazer com as mãos. Nossa, como é difícil. Quem já passou por isso sabe, né? Onde é que eu coloco as minhas mãos? Coloco no bolso, engancho na calça, solto ela, deixo ela solta. Mas se eu não tiver solta também, se eu não tiver desenvolta, isso também vai soar bem forçado, né? E é muito importante a gente manter uma certa neutralidade com as mãos. Se você estiver numa apresentação oficial, se você estiver diante de um público, manter essa naturalidade, essa neutralidade com as mãos é de fundamental importância. E um terceiro elemento também muito importante na nossa comunicação, no geral,
é a questão das expressões faciais. A gente também falou sobre isso, eu quero dar uma pincelada para reforçar. Quais são os meus elementos, quais são os seus elementos de expressões faciais? E eu já tô rindo porque eu sei que eu faço tudo isso que eu tô dizendo que não é legal fazer, eu faço muito, tá? É por isso que eu posso me usar como exemplo do que não se deve fazer. Franzir a testa, por exemplo, né? São elementos que na comunicação causam uma certa perturbação no interlocutor, porque a pessoa não sabe se você está gostando, se você não está gostando, se você está concordando, se você está discordando do que está sendo dito, e aí isso confunde bastante o interlocutor. E como eu sou muito expressiva e tem algumas expressões assim que eu não consegui ainda trabalhar, ainda estou nesse processo, vamos lá, uma delas é franzir a testa, né? Quem aí fala sempre franze a testa, apequena os olhos e faz assim com a testa e tal? Não é muito legal não, né? Vamos tentar maneirar aí. A sobrancelha ou arregalar os olhos, essa hipergesticulação da face pode gerar um pouco de irritação, de desconforto, de deslocamento mesmo na comunicação, né? Bom, eu espero que eu não tenha sido muito redundante, espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nós vamos analisar as técnicas de manipulação mais utilizadas por políticos e pessoas famosas através da postura. Então, não percam a próxima aula, porque ela realmente está incrível. Estou trabalhando ela vai ficar incrível. E ela é uma das aulas mais importantes desse mini curso. Se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Não sei quando eu vou postar a próxima aula, porque realmente vai depender do meu tempo. Mas quando eu postar, se você tiver inscrito e ativar o sininho aqui embaixo, você vai receber a notificação, tá bom? Beijo, tchau, tchau e até a próxima aula.